Olá, vamos começar hoje um novo podcast. E sempre lembrando que informação é o melhor remédio. Aliás, não é nem remédio, porque com informação você não fica doente e você não precisa nem de remédio. E é engraçado que quando eu ia nos programas, eu era convidado para ir nos programas de televisão, naquele tempo que não tinha mídia social, e sempre que chegava perto do carnaval, sempre, eu era convidado para falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis. E eu sempre pensava, falei assim, puxa vida, então quer dizer que passava o carnaval, não precisava se preocupar mais com as DSTs? Passava o carnaval, não precisa mais usar camisinha, porque a DST tira férias, né? A DST só aparece no carnaval? Acho que não. Então, por isso que nós quisemos fazer um podcast. Nós estamos com dois super especialistas aqui que trabalham lá na Avenida Brasil, doutora Renata Moedim, que é ginecologista, trabalha lá na Avenida Brasil comigo, na unidade da Brasil, e temos o super urologista, doutor Guilherme Leme. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje comigo, me ajudarem, então, a gente falar sobre um assunto tão importante, né, como evitar. E eu queria começar perguntando para você, Renata, o que é essa diferença da DST e agora tem a IST? Qual que é a diferença? O quê? É um outro nome para a mesma coisa? Como é que é? Obrigado, senhor, pelo convite, primeiro. Obrigada, Guilherme. Antigamente, chamavam de doenças sexualmente transmissíveis. E eles mudaram a nomenclatura para IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis, porque algumas delas, elas são assintomáticas, elas não têm sintoma. Então, eles entenderam que a nomenclatura ficava como uma doença, mas, na verdade, se você não tem um sintoma, você não pode considerar como uma doença. Então, ela é uma infecção sexualmente transmissível. É uma questão só de semântica mesmo, de nomenclatura. Mas, hoje em dia, se usa as ISTs no lugar das DSTs. Entendi. E quais são as principais, Guilherme, principais doenças sexualmente transmissíveis hoje que a gente tem que se preocupar? Olha, acho que a mais prevalente, né? Quando a gente fala em prevalência, a gente está falando em termos de frequência na população geral. Acho que isso para homens e para mulheres, né? Nas populações do urologista e do ginecologista. Eu diria que a principal hoje são as infecções causadas por HPV, tá? Em termos de frequência. Nos homens, especificamente, a gente precisa ficar muito atento às situações em que você tem ou líquido saindo pela uretra, né, a descarga uretral ou o corrimento uretral, ou situações em que você tem úlcera no genital, que você tem uma ferida no genital. O HPV, curiosamente, ele não satisfaz nenhuma dessas duas situações. Ele não dá nem corrimento e nem úlcera. Especificamente no homem, ele se manifesta muito mais como a verruga. Então, eu diria que essa é a situação mais comum no consultório do urologista. Além dessa, eu diria que vale a pena a gente mencionar aí a sífilis, que é uma doença que parece que voltou à moda aí, né? Na época em que eu me formei, eu saí da faculdade tendo visto 2 ou 3 casos de sífilis, e eu fui aprender a tratar sífilis no consultório na Avenida Brasil, já praticando a profissão normalmente. Está muito mais frequente hoje sífilis, é um surto de sífilis. Eu diria também, colocaria também as uretrites, as gonorreias ou as uretrites não gonocócicas, né? Diria que são as doenças mais importantes em termos de ISTs nos homens. Qual é o sintoma da sífilis? Essa é uma doença difícil da gente caracterizar, porque ela é multifacetada, ela pode ter muitos sintomas e depende da fase da doença em que o indivíduo está. Normalmente, na fase que é mais comum a gente fazer o diagnóstico, que é quando o indivíduo acaba de contrair a sífilis no primeiro mês, normalmente a manifestação é uma úlcera genital seca. Uma lesão plana, seca, com bordas elevadas, que geralmente leva o indivíduo a procurar o médico porque ele se assusta, ele dá uma olhadinha no genital, vê que tem alguma coisa estranha e aí acaba procurando ajuda. Mas o problema, Guilherme, o problema é que essa feridinha desaparece espontaneamente. Esse é o grande problema. Então, às vezes, porque você sabe muito bem que homem para ir em urologista e procurar um médico é difícil. E aí, depois de quanto tempo ela desaparece? Porque às vezes ele fala com um amigo ou não fala com ninguém e passa uma pomadinha que tem em casa e ela desaparece espontaneamente. Ele acha que, não era nada. É uma infecçãozinha aí e ele está com a sífilis. Normalmente 30 dias depois, né, com pomada ou sem pomada, a história natural é a lesão sumir.
E isso realmente, como você bem falou, Mas faz o Eu gostei do paciente que não você ir ao falou, médico. quer dizer, qualquer ferida que apareça na região genital ou qualquer secreção que você nota muitas vezes na cueca, né? Na sua roupa a sua roupa íntima. Você notou essa secreção, você tem que procurar um urologista. Imediatamente. Úlcera genital E ou muitas vezes secreção, procurar médico. não é grave. Se você diagnosticar corretamente e for tratado corretamente, você não vai ter sequela. Você pode ter sequelas graves se você não tratar adequadamente, É né? isso aí. A ordem do dia é procure o médico a qualquer sinal de úlcera genital, seja ela úmida, dolorosa, sem dor, mesmo que ela passe sozinha, como é o caso da sífilis, que é uma doença traiçoeira por causa disso. É importante realmente que o indivíduo procure assistência médica mesmo. Muito legal. E o HPV para mulher? Doutora Renata, uma das maiores especialistas, é o nosso carro-chefe lá na Avenida Brasil, ela que fica com todos os casos de HPV as mulheres. Quais são os sintomas que a mulher tem quando tem HPV? Então, o HPV na mulher, dependendo da localização, também é sintomático, porque o HPV ele pode dar tanto na parte do colo, da vagina, internamente, quanto na parte externa. Então, quando ela tem uma verruguinha externamente, ela ainda procura por isso. Agora, quando ela não tem uma lesão aparente, geralmente ela não procura. O HPV na mulher também, ele é bem assintomático. É muito difícil a paciente ter dor, só em casos realmente mais avançados, em que ela já tem alguma coisa mais séria, uma lesão pré-cancerosa, ou um sangramento pós-relação. Nesse caso, ela procura. Por isso é tão importante ela fazer os exames de prevenção, Papa Nicolau e a captura híbrida, para ver se tem ou não. Porque aí, a partir do momento que ela descobre que tem, ela pode fazer a colposcopia para a gente investigar se tem ou não lesão, e aí, a partir daí, tratar essa lesão e acompanhar o caso de HPV. Mas, como no homem também. E aí, na mulher ainda é um pouco pior, né? Porque a anatomia interna, Isso aí. e ela realmente não consegue ter noção se ela tem alguma coisa ou não. E na mulher, as lesões mais comuns do HPV são as lesões planas. Então, são lesões que muitas vezes não são nem visíveis a olho nu. Ela precisa fazer a colposcopia, passar um líquido para fazer uma reação para determinar se existe ou não a lesão. Por isso que é tão importante fazer o exame de captura híbrida, né? Que é o famoso Papa Nicolau, que na verdade hoje não fazemos nem mais o Papa Nicolau. O Papa Nicolau dá mais de 50% de falso negativo. Então, imagina você fazer um exame com 50% de falso negativo. Então, a captura híbrida não. É um exame que se faz como se fosse o Papa Nicolau para detecção de HPV. E por que é tão importante o HPV? Assim, puxa, por que é? Por causa das verrugas? Não, HPV, existem vários subtipos, né, do vírus, e alguns subtipos eles são não oncogênicos, então eles vão causar principalmente as verrugas genitais, mas existem os subtipos oncogênicos que eles podem sim desenvolver câncer. E aí a gente está falando de câncer de colo, de útero, vagina, vulva, ânus, períneo, e hoje em dia a orofaringe também, que também é um câncer que aumentou muito nos jovens por conta do HPV. Toda mulher que tem HPV vai ter câncer? De jeito nenhum, nem toda mulher que tem HPV vai ter câncer, mas a gente consegue saber que 99% das mulheres que têm câncer de colo tiveram por conta do HPV 16 e 18, que são os tipos mais oncogênicos. Então, a importância do exame é exatamente isso, é verificar se existe. E eu falo para as pacientes, o HPV em si, a pessoa pode conviver com ele a vida toda. O que não pode ter é uma lesão persistente. A lesão persistente é que pode levar a um caso de câncer. Olha que legal. É o que você falou, o doutor Guilherme falou, né? Quando ele se formou, ele saiu da faculdade, saiu da especialidade da residência médica e quase não tratava a sífilis. Uma coisa que, quando eu me formei, que eu tratava demais, era câncer do colo do útero. Mas demais. Eram cirurgias, aquele Wertheim Meigs, era uma cirurgia agressiva que a mulher tinha que fazer por causa de câncer do colo do útero. Hoje eu não vejo mais câncer do colo do útero. Não tem mais câncer. Sumiram os cânceres do colo do útero? Não. Hoje a gente trata essas lesões que a doutora Renata falou. Então, você fazendo o diagnóstico de HPV, não tem problema. HPV, mais de 90% da população já teve. Você fazendo o diagnóstico, você vai para a colposcopia. Na colposcopia, se tiver alguma lesão, trata-se essa lesão. Destrói-se essa lesão com cauterização. E aí, acabou o problema. Não tem, então, hoje a gente não tem. Lá na Avenida Brasil, quando foi a última vez que você atendeu uma paciente com câncer do colo do útero? É muito difícil. E tem a vacina também. A vacina, vamos falar sobre a vacina. Então, Quem que tem que tomar a vacina? a partir de 9 anos, meninos e meninas,
Claro que tem o esquema público, né? Então, de 9 a 14, as pessoas podem ser vacinadas, independente do sexo. Mas hoje a gente sabe que os adultos podem e devem sim ser vacinados. Mesmo que já tenha algum tipo de contato com HPV, é importantíssima a vacina. Hoje em dia a gente tem a nonavalente, que ela pega os subtipos não oncogênicos mais frequentes, o 16 e o 18 frequentes, e ainda acrescentaram nessa vacina subtipos que estão mais relacionados a câncer de vulva, principalmente, orofaringe e ânus. Então a gente sabe da importância da vacina. E aquelas pessoas que fizeram o esquema da vacina antiga, a bivalente ou a quadrivalente, ainda podem tomar um complemento da nonavalente. Olha que legal. Então essa é a importância da vacina. Isso é uma coisa importante, viu? Isso eu não sabia. Eu já tinha feito o outro esquema da quadrivalente, então vou tomar mais uma agora da nonavalente. Isso é bom saber. E o herpes? Herpes genital, herpes bucal. Herpes bucal pode dar nos genitais, os genitais pode dar na herpes bucal. Como que funciona? É uma DST também, né? Olha, eu gosto até de pensar no herpes muito mais como uma infecção de pele do que como uma infecção sexualmente transmissível, apesar dela ter característica de transmissão sexual. É muito comum, às vezes, pessoas que são virgens ainda, jovens que não tiveram exposição sexual, às vezes terem uma lesão herpética no lábio e por algum motivo, por alguma oscilação de imunidade, essas pessoas que nunca tiveram contato íntimo, elas podem desenvolver, sim, lesões genitais, né? Então, acaba gerando muita confusão, né? Já tive oportunidades de atender pessoas que estavam, jovens que estavam preocupados, conversando com a família, tal, porque tinha uma lesão genital, e eram pessoas que nunca tinham tido contato íntimo ainda. Então, você pode ter herpes do tipo 1 ou do tipo 2 em qualquer lugar do corpo, no lábio ou no genital, podendo começar ou no genital ou no lábio e indo para o outro lugar. Então, a gente sabe hoje, pelas diretrizes do Ministério da Saúde, que até 10% dos casos de herpes genital, eles são comprovadamente de transmissão não sexual. Então, ter o herpes genital não significa que a pessoa contraiu o herpes por contato íntimo. O ponto a gente precisa cuidar, é uma lesão que precisa ser cuidada. A história natural da lesão herpética é a resolução, né? Geralmente é uma lesão que no indivíduo saudável ela tende a se resolver sozinha pela própria imunidade do corpo, seja essa lesão na boca ou no genital. Mas, óbvio, indivíduos que estão com a imunidade comprometida por algum motivo, indivíduos que estão internados ou pessoas que estão em processo de grande perda de peso, elas podem ter lesões mais persistentes aí, exigindo tratamento com algum antirretroviral. Aí sim pode entrar o carnaval, né? Porque o carnaval, a pessoa bebe, não se alimenta direito, muda a rotina, fica dançando a noite inteira, vai tomar sol no dia seguinte, tudo isso cai a resistência e pode desenvolver o herpes, independente de ter relação sexual ou não. É isso. Muito legal. Bom, e a camisinha? Tem que usar camisinha, então. Aquela história, né? Camisinha tem que usar, mas não é todo mundo que usa. Eu tinha um professor na minha época de residência que ele tinha um ambulatório no HC de ISTs, né? É um dermatologista, Dr. Fagundes, ensinou muitos urologistas lá no HC. Ele tinha um pote assim de preservativos, ele dizia assim pra gente: olha, isso aqui é uma das maiores mentiras que tem. Eu deixo esse pote aqui cheio de preservativos para todo mundo pegar o quanto quiser. Eu coloco esses preservativos aqui no começo do ano, termina o ano, eles estão todos lá ainda. A turma tem... Infelizmente, o preservativo é menos usado do que deveria. Porque ele tem um poder de evitar uma série de doenças, né? As mais importantes é o HIV, né? A infecção por HIV, outras doenças, as hepatites. Mas existem algumas doenças que o preservativo acaba não conseguindo prevenir. O próprio HPV, quando está expresso no pub, ou lesões que não são necessariamente sexualmente transmissíveis, né? O molusco contagioso, por exemplo, que pode passar por contato de pele na região da barriga. E o maior problema de todos é que muitas vezes a pessoa até usa o preservativo para ter o contato sexual, para ter a penetração, mas a turma acaba não usando na hora de praticar o sexo oral. E como a Renata comentou, hoje está sendo muito comum a gente encontrar HPV em orofaringe, né? Mostrando que as pessoas podem contrair moléstias por contato sexual no orofaringe, e se o indivíduo não tiver com preservativo nessa hora, ele vai estar ou passando ou adquirindo a doença. Hoje em dia já é a maior causa de câncer da orofaringe é o HPV.
Você vê como a coisa, lógico, com a liberdade sexual acaba assim então se contaminando muito mais. Agora, não dá para entender, né? O cara sai para uma festa, né? Para um baile de carnaval. E aí ele encontra uma parceira, ou a parceira encontra um parceiro, e aí vão ter a primeira relação sexual e não usa a camisinha. Acabou de conhecer a pessoa ali na hora e não usa a camisinha com uma quantidade de risco que você fala assim, bom, sífilis, tá bom, diagnostica e trata. É, HPV, tudo bem, apareceu uma verruga, trata. Mas e o HIV? E a hepatite B? Né? Quer dizer, você pode ter até um câncer de fígado por causa da hepatite. E o HIV, por mais que não seja hoje uma doença mortal, mas é uma doença crônica, né? grave. Então, não dá para entender. Realmente não entra na minha cabeça. É não gostar mesmo da vida. Como se pegasse e fizesse aquela roleta russa. Pega aquele revólver, uma bala, gira o tambor e aperta contra a própria cabeça. Qual que é o seu conselho, Renata? Você que trata de tantas meninas, né? Tantas adolescentes. Você acha que isso está, de uma certa maneira, elas estão tendo mais responsabilidade quanto ao uso da camisinha? Não, eu acho que muito pelo contrário. Até porque essa geração mais nova, essas meninas de 15, 16 anos, elas pertencem a uma geração que elas não viram as pessoas morrerem de AIDS. Elas podem ler, elas podem ouvir os pais contarem, mas elas não viram os nossos ídolos que morreram, os cantores, os atores, elas não viram. Então, nesse sentido, eu acho que elas acham que a doença é até um pouco menos perigosa do que era antigamente, mas é como o senhor falou, uma doença crônica que vai exigir que a pessoa tome remédio para o resto da vida, não é uma coisa que você não vai poder, vai ter que ter uma vida normalíssima, não é assim. Então, muito pelo contrário, eu acho que elas não usam. Eu sempre falo para usar. Eu falo muito na consulta para tentar experimentar o preservativo feminino. No Brasil, o preservativo feminino é tão mal usado que tem paciente que entra e fala, existe. Nunca ouviu falar. Determinadas farmácias você vai, nem existe para vender, assim, não encontra em todas as farmácias. E, na verdade, é um preservativo, né, que protege até mais do que o masculino. Exatamente por ser um preservativo interno que pode ser colocado antes da relação e pela área de abrangência, ela protege muito mais do que o masculino. Mas ninguém usa. O feminino é incrível. Ninguém usa. Bom, o diafragma também não protege, né? Seria mesmo a camisinha feminina e a camisinha masculina. Não tem jeito. Eu acho que nós falamos de todas as DST. Você tem mais alguma coisa que você poderia lembrar, Guilherme, que seria interessante a gente comentar aqui no nosso podcast? Eu acho que vale a gente só dar uma discutida rápida aqui nas gonorreias, né? Tá? A gente também tem visto, são infecções que eram infecções muito frequentes antes da década de 80, né? Quando a gente conversa com os pacientes com mais de 50, 60 anos, eles sempre comentam, era muito comum ter gonorreia na juventude e tal, era uma coisa muito comum, ia lá, tomava uma penicilina benzatina, que era o tratamento de eleição, né? E depois a gente passou por uma fase em que a gente viu pouco, né? Na urologia a gente via menos, né? E agora a gente vem vendo mais essas infecções com corrimento uretral, mas com uma característica um pouquinho diferente do que era a gonorreia antes, que era aquela secreção mais amarelada, mais típica, né? Que manchava a roupa íntima do homem. Hoje a gente vê muitas uretrites com pouca descarga ou com descarga hialina, que são infecções causadas principalmente por clamídia e por micoplasma. Que são infecções, acho que vale a pena a gente conversar, porque são infecções que acometem homens e mulheres com muita frequência. Não, e pode acabar com a fertilidade, tanto da mulher quanto do homem. Exatamente. Você pode ter repercussões no trato alto, no trato genital alto na mulher, né, com congelamento tubário, enfim. Exatamente. Então, acho que vale a pena a gente ter atenção e deixar esse recado, né? Qualquer sinal de desconforto, especificamente para o homem, desconforto para urinar, secreção, mesmo que em pequena quantidade, isso merece atenção por parte do paciente também. E é importante que ele tenha acesso ao médico para tentar coibir esse tipo de patologia. Quantos anos você acha que o rapaz tem que procurar um urologista sem sentir nada, né? Porque para a mulher é muito mais fácil. Existe um marco, que é a primeira menstruação. Aí a mãe leva a filha
ao ginecologista para começar a aprender a fazer aqueles exames periódicos, para ver o HPV, para ver uma série de coisas, alterações hormonais, enfim. Isso a mulher tem essa preocupação e elas fazem com muito mais frequência. Mas o homem não. O homem não vai no médico. Quer dizer, o adolescente vai no médico. Quando que ele vai no médico? Acho que quando vai casar, fazer alguns exames pré-nupciais, aí que ele vai no médico. Mas ele não frequenta. Quando que os pais deviam se preocupar de levar aquele garoto primeira vez no urologista? Eu acho que quando chegar a hora do menino ir ao pediatra e ele não tiver mais pediatra para ir, é a hora de ele fazer uma checagem urológica. Sem sentir nada. Sem sentir nada. É um check-up. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer, hoje essas consultas aos adolescentes, elas estão ficando um pouco mais frequentes, né? A gente tem contato com os colegas ginecologistas aqui que tem um poder de influência grande sobre as mães, né? Então a gente tem recebido mais. Hoje uma coisa que eu gosto muito de fazer, até juntando com a primeira parte da nossa conversa, eu gosto na consulta, eu gosto de ensinar o menino a colocar um preservativo. Que legal. A gente tem um aparelho de ultrassom, né, nas salas, tem ultrassom, o transdutor transvaginal, eu sento lá com o paciente, pego um preservativo, ensino a abrir o preservativo, parece que é bobagem isso aí, mas ensino a abrir o preservativo, dou na mão dele para aprender a abrir, ensino a colocar, a gente tenta passar essa informação, faço ele manusear o preservativo no transdutor, para ele aprender a colocar, porque eu acho que isso é uma coisa que deveria ser ensinada na escola, né? Ou o pai ensinar para o filho, mas acaba sendo um assunto meio tabu. Então, eu acho que é uma oportunidade boa essa primeira consulta ao adolescente. Né? Onde que ele vai aprender? O pai vai ensinar? Não vai. É uma conversa difícil da gente ter com o nosso pai. A mãe vai ensinar? Não dá. Então, ele aprende aonde? Com os coleguinhas. Ou na porta... Mal aprendido, às vezes. Mal aprendido. Imagina, o que o outro colega também aprendeu aonde? Quer dizer, não tem onde aprender. Tem que ser um profissional. E sempre que eu falo pro menino, vou te ensinar a colocar um preservativo, eles dão uma risadinha, falam, não, já aprendi. E quando eu começo a ensinar os detalhezinhos, eu sempre vejo que o menino abre a boca, fica olhando, assim, tá realmente aprendendo mesmo. Parece que é bobagem, mas não é muito importante. Não, esse é muito importante. Isso é muito legal. Aliás, eu vou te falar, viu? Eu acho que a gente, como ginecologista, também devia ensinar as meninas a como usar um preservativo. Né? Porque muitas vezes ela ensina o garoto. As meninas são muito mais adiantadas. Muito mais. Emocionalmente, são muito mais do que... As mulheres estão sempre à nossa frente, né? Tanto quando a gente é adulto, quando a gente ainda é mocinho ainda. Né? Verdade. Então... Homem inteligente é aquele que segue as sábias orientações das mulheres, né? Bom, gente, queria agradecer então a participação de todos. Eu acho que o recado está dado, independente de usar camisinha ou não, procure sempre o médico para uma orientação. Informação é o melhor remédio. Obrigado.